Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo os melhores momentos da entrevista coletiva de Anderson Moreira, que valoriza o ponto conquistado e elogiou a postura da equipe, dizendo que poderia ter saído com o triunfo na noite de hoje frente ao Criciúma. Veja aí os melhores momentos da entrevista coletiva de Anderson Moreira. A gente já sabia que era um jogo muito difícil, né? A equipe do Criciúma vem de ótimos resultados, não só dentro de casa como fora também. E acho que a gente teve uma dificuldade maior no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente controlou muito bem e a gente esteve muito perto de poder vencer o jogo no segundo tempo. Então é um ponto importante, a gente não tem que lamentar assim, né? Claro que a gente gostaria do triunfo, dos 3 pontos, mas a gente leva, né, para Salvador agora um ponto importante contra uma grande equipe, uma equipe que está fazendo uma grande campanha e nos seus domínios é muito difícil de ser batido, então a gente tem que enaltecer a dedicação dos atletas, o empenho, para que a gente pudesse construir esse triunfo. A gente fez por onde até no segundo tempo, sair com um resultado ainda melhor. São jogos difíceis, né? Eu acho que hoje a gente teve uma atuação de um time que poderia vencer. Criamos situações, no segundo tempo principalmente, criamos situações claras ali, muito perto de poder fazer o gol. Detalhe, hoje eu acho que foi o detalhe. A gente teve uma posse de bola muito mais defensiva, entendeu? Isso não é nada programado, porque o Criciúma também não conseguia pressionar. A gente ficava com a bola lá atrás e o Criciúma não conseguia roubar essa bola. Acho que no segundo tempo a gente conseguiu vencer um pouquinho essa primeira pressão e começamos a construir mais situações. Então a gente é claro, o Criciúma jogando em casa, ele precisa tomar também rédeas do jogo. Eu acho que no primeiro tempo, em alguns momentos a gente teve equilíbrio, em determinado momento a gente sofreu um pouquinho, principalmente com os cruzamentos, que a gente já sabia que era uma alternativa boa aqui da equipe do Criciúma. E a gente talvez não tenha conseguido filtrar tanto, encurtar mais esse cruzamento que foi melhor aí no segundo tempo. A gente fez uma opção por 2 jogadores também qualificados. O Raí tem velocidade, tem característica parecida com o Jacaré. O Ítalo, apesar de não ser um jogador como o Davó, né? O Davó é um jogador muito potente. O Ítalo tem muita inteligência para jogar ali, um jogador muito hábil, né, nas tomadas de decisão. E a gente pensou que a gente pudesse sustentar um pouquinho, criar algumas situações como aconteceu. Não era a característica do jogo hoje, assim, até pro Luiz, cara, porque é um time que cruzava muitas bolas, assim, e a gente até no primeiro tempo sofre, mesmo tendo o Copete e o próprio Rezende por ali. Então, assim, a gente tem que criar algumas opções. A gente perdeu o Bahia e a gente precisava criar algumas situações. Acho que o Rezende fez um bom jogo lá na Fonte, a gente teve uma postura boa e a gente quis dar continuidade. E claro que a gente confia muito no Luiz, quando a gente achar que foi interessante. É um lateral mais agressivo em termos de ofensividade, então a gente vai fazer essa escolha. A gente está acompanhando assim o trabalho do Caio. O Caio chegou no período de transição, ele não estava liberado para poder iniciar os trabalhos ainda. A gente está aguardando até que ele tenha, né, a condição plena. Não adianta a gente, de alguma forma, antecipar algumas situações. Eu fico vendo assim que às vezes as pessoas têm muita ansiedade que o jogador que foi contratado, ele já possa rapidamente ter condições. Às vezes ele não tem, ele precisa se chegar no clube, se adaptar, conhecer um pouquinho os atletas. E eu sou muito tranquilo quanto a isso, assim. Eu não tenho essa ansiedade. Eu sei que é preciso que esses jogadores fiquem à disposição na melhor condição possível. Então, assim que ele tiver realmente nessas condições, é claro que esse é um jogador que a gente vai utilizar. Se a gente tivesse pontuado nos jogos fora de casa que a gente não conseguiu, né, a gente teria talvez uma pontuação muito diferente. Então é importante, quando não dá para poder vencer, a gente não perde, né? A gente não deixa o adversário somar pontos, 3 pontos em cima de você, e a gente cria uma situação de poder levar um ponto para casa. Se a gente fizer o nosso papel dentro de casa, a gente vai sempre somando a cada 2 jogos, 4 pontos. Então, assim, a gente vai projetando sempre uma pontuação e aí isso é importante. Campeonato de pontos corridos é importante pontuar sempre, né? E uma coisa que foi muito importante hoje pra gente é ficar sem sofrer gols, né? A gente estava vencendo jogos em casa, mas sofrendo gols. Acho que hoje a equipe sofreu no primeiro tempo, no segundo tempo teve estabilidade para poder quase não dar chance nenhuma à equipe do Criciúma.